A Califórnia criou uma lei que quer obrigar as redes de fast food a pagar no mínimo $25 por hora para cada funcionário. Isso está causando problemas gigantes. As redes de fast food se uniram para poder montar aí uma companhia para juntar dinheiro e reagir contra essa lei. Ao todo já juntaram $13 milhões e estão tentando reverter essa lei. Mesmo assim, lutando contra reverter essa lei que entraria em vigor no começo de 2025, eles estão se antecipando a um possível fracasso e ao verdadeiro vigor dessa lei, e estão demitindo já funcionários em massa. Milhares de funcionários dessas redes já foram demitidos aqui na Califórnia. Esse vídeo não é só para falar da situação da Califórnia em si, mas é para explicar o porquê que não adianta se elevar o salário mínimo, porque isso causa problemas muito mais graves do que manter o salário onde ele está, se ele for compatível com a realidade. Vamos trocar essa ideia depois da vinheta. Olá meu querido, olá minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock, e hoje a gente vai falar dessa situação da Califórnia, né, que está elevando o salário mínimo de uma maneira abrupta, acima da realidade, que está causando consequências. Isso nos ensina por que não adianta elevar o salário mínimo. Seria muito legal se a gente pudesse chegar e jogar o salário mínimo lá no alto, para que todo mundo ganhe 20 mil, 15 mil reais, por exemplo, no Brasil. Isso seria, à primeira vista, maravilhoso. Imagina você ganhar 15 mil de salário mínimo, independente do serviço que você esteja fazendo. O problema é que isso não condiz com a realidade. A gente tem que entender sempre que o dinheiro, ele é uma mercadoria. Ele é uma mercadoria tanto quanto esse celular que eu estou segurando, ele é uma mercadoria tanto quanto essa garrafinha d'água que eu estou segurando, ele é uma mercadoria tanto quanto essa minha Alexa aqui. Dinheiro é a representação do que você gera de valor, entregue para você, com a retirada dos lucros de quem te contrata, para que você pegue aquele valor que você imprimiu na sociedade com o seu trabalho intelectual, físico, mental, seja lá o que for, e você possa reaplicar esse valor que você construiu em alguma outra coisa que você vê de valor, percebe? E aí, como é que você gasta o seu dinheiro? Aplicando em algo que você vê valor. Se você não vê valor, não vê necessidade em algo, você não gasta o seu dinheiro. Fica ao seu critério, perceba? É por isso que a gente diz que o elogio mais sincero é o dinheiro, porque a gente bota o nosso dinheiro porque a gente acha que é necessário para as nossas vidas, ou no que nós ansiamos para as nossas vidas, beleza? Por exemplo, se você quiser botar dinheiro aqui no meu canal, é porque você acha meu canal interessante, é porque você acha o Marcelo uma pessoa interessante que está agregando algum valor em você, na sociedade. Então você quer investir no meu canal para que eu possa colocar, gerar mais conteúdo com mais qualidade e agregue mais valor em algo que você vê valor. Percebam como funciona? Então o que acontece? Eu não estou falando aqui que o salário ele reflete a realidade ou que ele é justo. Muitas das vezes, sim, a gente sabe que o empregador ele acaba pagando menos do que ele poderia, porque ele quer ter uma enormidade de lucros que pode ser um tanto quanto ambiciosa, fazendo que o trabalhador tenha que trabalhar muito, gera muito recurso e recebe muito pouco de salário de retorno, né? É o que acontece muitas das vezes em empresas que detêm um monopólio de um mercado, tá? Ou empresas que geram emprego num estado que está numa situação de ter muito poucos empregos. O que acontece muito também é que o Estado cobra uma fatia muito grande de impostos, tributos e burocracias da contratação de funcionário, que acontece no Brasil por conta da CLT, e a empresa acaba tendo um custo muito alto para manter um funcionário de burocracias e tributos, e ela acaba pagando salário menor para o funcionário, porque ela tem um custo, quase que o mesmo custo do salário para poder manter, quase não, o mesmo custo do salário para poder manter aí, no mínimo, aquele funcionário. Então tem várias coisas que fazem com que o funcionário em si receba menos, tá? O ponto é que se você tem uma economia com abundância no mercado, uma economia latente, uma economia em desenvolvimento, e você não tem essas burocracias estatais impostas, como é o caso da CLT no Brasil, se você tem um ambiente de mercado, esses empresários que pagam pouco, eles acabam ficando sem demanda, ou eles ficam com uma demanda extremamente desqualificada, porque existe abundância de trabalho. Se ele está pagando menos do que é o justo do mercado daquele país, ou daquele estado, daquela região, o funcionário vai sair dali e vai entrar num outro trabalho. O que faz o funcionário ficar ali naquele trabalho recebendo menos do que seria justo naquele mercado é porque, infelizmente, aquele valor é o que é justo naquele mercado, dada a escassez de emprego. Então, para o ser humano, obviamente, é melhor ganhar menos do que não ganhar nada. E é isso que mantém essas empresas tendo a capacidade de pagar tão pouco e tendo uma abundância de pessoas querendo trabalhar ali, né? Infelizmente. Então, assim, aumentar o salário na canetada, exigir que as empresas paguem um salário muito acima da média do mercado, né? Que é difícil estipular qual seria a média correta do mercado, mas no caso da Califórnia hoje existe um salário aqui de $15,50 por hora. Esse salário eles estão querendo colocar
subir agora para 25 dólares. Isso aí daria um aumento de... Daria um aumento de 17,50, 15,50, mais 7,50, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 50. Cara, como aqui, enfim, mais de 50% seria isso, eu posso viajar aqui na minha conta. Um aumento muito acima da realidade do mercado. Esse aumento muito acima da realidade do mercado, ele vai causar dois problemas imediatos. Ele, a princípio, parece bom, os trabalhadores vão pensar, uhul, que maravilha, vou ganhar um salário agora, pô, bem acima do que eu ganhava, vou poder comprar outras coisas, vou poder, vai sobrar mais dinheiro no final do mês e tudo mais. O problema é que, para as empresas, isso não é viável. E elas precisam reagir, porque o custo dela operacional vai ficar muito acima do que ela obtém de lucro, se ela começar a pagar esse salário. Então, o que ela precisa fazer? Reduzir sua carga de funcionário para adequar no que ela tem de custo operacional para ainda ter lucro, ou ela vai precisar elevar muito o valor da comida. E o que as empresas fazem é tirar uma média entre isso quando isso acontece. Então vamos supor que com um salário a 15,50 as empresas tenham um custo operacional de 1 bi. Eu estou colocando de forma genérica para a gente poder entender, tá? E elas tenham de lucros 2 bi. Então essas empresas operam, né, com custo de 1 bi para ter um lucro de 2 bi. Ou seja, elas têm um custo operacional de 1 bilhão para ter um lucro de 2 bi. E elas têm um ganho bruto de 3 bi. Conseguem entender? Um ganho bruto de 3 bi mais 1 bi elas gastam com custo operacional de funcionários. Então elas têm um lucro de 2 bi. Estou fazendo um exemplo bem simplório aqui. E é claro que para obter esse lucro ainda envolve risco. A empresa pode falir e o Estado nada vai fazer se a empresa falir muitas das vezes. A empresa tem uma série de regras a seguir, elas têm a questão de ter inventado aquele negócio, ter desenvolvido uma marca, tem o que ela investe em publicidade e tudo mais que a gente já sabe. O que a empresa vai fazer? Se botar o salário a 25 dólares, o custo operacional dela vai para 2 bi e meio. 2 bi e meio. 2 bi e meio de custo operacional, colocando que ela investe em publicidade, que ela tem de risco, que ela paga de tributos e tal, ela passa a não obter mais lucro. Ela passa a ter um custo de 3 bi para ganhar 3 bi. O que essa empresa vai fazer? Essa empresa vai simplesmente pegar e vai ter que demitir funcionários para poder diminuir o seu custo operacional, para retornar com esse custo operacional para o custo operacional previsto. E essa empresa vai ter que elevar o valor da comida vendida, né, as lanchonetes no caso, para os clientes, para a população, para poder ter mais lucro na venda dos produtos, para poder compensar o salário alto que ela vai estar pagando agora para o seu funcionário. Então, em resumo, o que acontece quando a gente exige que as empresas aumentem de forma abrupta e irreal com a realidade do mercado o salário mínimo? A gente faz com que várias pessoas fiquem desempregadas, porque a empresa vai ter que fazer uma demissão em massa. A gente faz com que, muitas das vezes, a estrutura da empresa se reduza, ou que as pessoas que fiquem trabalhando naquela empresa fiquem sobrecarregadas, porque elas vão ter que trabalhar por 2, dado que a empresa vai reduzir o quadro de funcionários. Ou a gente faz com que essa empresa empurra ela para achar soluções para que evite funcionários. Então é uma empresa que vai, por exemplo, investir mais em tecnologia, em robô, para poder tirar esses funcionários, dado que o custo operacional de um funcionário está ficando muito alto, por obrigação do Estado, tirando toda a questão tributária que a gente já sabe. Essas pessoas que saem daqui, se elas já estão aqui recebendo um valor baixo de salário, por quê? Já existe uma falta de empregos, elas já não tem muita oportunidade. Vocês imaginam agora que vai ter uma demissão de milhares de pessoas que estão trabalhando ali, que já não ganham bem. Todas essas milhares de pessoas demitidas vão procurar outro emprego. E não existe outro emprego melhor do que aquele. Porque vamos ser sinceros, se existe um emprego melhor do que aquele, que ela trabalhasse menos e ganhasse mais, ela já teria saído daquele emprego e já estaria no outro emprego. Ela não está porque não existe. Então, o que você faz via de regra? Você sobrecarrega os funcionários que vão permanecer, você desemprega várias pessoas que tinham emprego, tá? Você faz a empresa ter menos lucro e reduzir o quadro de funcionários e investir em tecnologia para ter cada vez menos funcionários. E se essa empresa reduz os lucros dela, ela também vai deixar de investir em publicidade, vai deixar de pagar tributos e tudo mais, tá? E ainda tem um outro ponto que a gente tem que levar aqui em questão, que é que a gente vai inflacionar a moeda. A gente vai causar inflação, que a gente vai fazer com o preço do café do Starbucks, que o hambúrguer do McDonald's, que a batata do Burger King, tudo isso fique mais caro, para manter esse custo operacional mais caro. E o cidadão que come fast food não é um cidadão rico, não é um cidadão de classe média alta para classe A. Quem come é classe média baixa, as pessoas pobres. Principalmente aqui nos Estados Unidos, quem come fast food aqui, basicamente as pessoas são de classe média baixa, pobres. Porque
porque a comida aqui é barata aqui nos Estados Unidos. Não é como no Brasil que você consegue comer um arroz e feijão barato. Aqui não, aqui você come fast food barato, que é a comida típica daqui. Então, olha a quantidade de impactos sociais que você causa na sociedade. Então, é importante entender e perder essa ilusão de que subir o valor do salário mínimo na canetada pelo Estado, né, através de uma lei, vai solucionar os problemas das pessoas, porque não vai gerar mais problema, por isso que não pode subir o salário mínimo acima da realidade. O que a gente precisa buscar, vocês vão perguntar, tá bom, Marcelo, qual é a solução? Porque realmente as pessoas trabalham muito nessa rede de fast food e elas ganham pouco. A solução é a gente desenvolver a economia para que a gente tenha o que não está havendo mais nos Estados Unidos, que sempre houve, a abundância de emprego. Quem trabalhava na rede de fast food, no McDonald's, por exemplo, era um estudante que precisava fazer um extra time, né, um part-time durante a tarde para poder pagar seus custos. É um jovem que acabou de terminar o ensino médio, está querendo juntar um dinheirinho para poder fazer uma viagem. São pessoas com muito pouco a oferecer ao mercado. Imigrantes que acabaram de chegar e não sabem nem falar a língua muito bem. Essas pessoas trabalhavam ali por um tempo, se estruturavam, estudavam, usavam aquilo ali como um degrau para ir adiante. E aí tudo bem. Tá? Mas hoje está com um desemprego tão grande que pessoas mais velhas, americanos, pessoas com até um nível de qualificação estão tendo que aderir a esses empregos. Essas pessoas não querem, elas acham um absurdo que elas trabalham ali o que elas ganham. Mas aquilo ali não deveria ser um emprego para você sustentar, deveria ser um emprego de parte da vida, para cumprir um propósito e depois ela ir adiante. Entende? E não tá vendo porque tá faltando emprego nos Estados Unidos pela primeira vez. As pessoas não estão tendo mais aquela abundância de emprego que elas tinham no período pré-pandêmico. Entendeu? É por isso que tá buscando-se essas alternativas malucas. Alternativas que já foram tentadas em outros lugares do mundo e não funcionaram. Então qual é a parada? A gente precisa gerar empregos para que essas pessoas tenham outras opções fora dali, para que elas fiquem ali só um período de tempo que for necessário e conveniente para elas, enquanto elas se melhoram para poder sair dali, pegam experiência, estudam, aprendem o idioma, coisa do tipo. Essas redes tenham uma abundância de emprego para que as pessoas não queiram ficar ali, né? Se a empresa está precisando de mais funcionários do que tem funcionários querendo trabalhar ali, né? Porque existe uma abundância no mercado, uma abundância econômica no país, a empresa naturalmente tem que elevar o valor do salário para poder convidar as pessoas para trabalhar ali. Isso vai se equilibrar de acordo com a economia. Isso não pode vir na base da canetada. Infelizmente o mundo ele não pode ser da maneira que nós gostaríamos. O mundo é da maneira que é. Ninguém vai pagar um salário para funcionário se o custo de pagar salário para funcionário vai ficar maior do que o lucro que ele obtém. Isso vai fazer com que você não tenha lucro. Você não tenha lucro, por que você vai ter uma loja? Por que você vai ter um negócio? Correr o risco. Por benevolência, para poder dar emprego? Você vai ter prejuízo todo ano para poder ficar dando emprego para as pessoas? Não é bem aí que funciona. Vocês sabem disso. Então é importante ter essa maturidade e é importante ter esse entendimento. Ah, Marcelo, mas eu acho que o McDonald's tem lucro sim, por exemplo. Eu acho que o Starbucks tem lucro sim. Bom, primeiro você está falando baseado no que você acha. Você tem que olhar os dados. O Starbucks no Brasil, por exemplo, está falindo. Tá? Só um exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu posso contar aqui para vocês, por exemplo, que a Uber já vai fechar o ano com prejuízo. Você acreditaria nisso? Você sabia disso? Tem que tomar cuidado. A gente tem que ter certeza e ter os dados antes de poder falar esse tipo de coisa. Mas se você acha, eu dou duas opções. Você acha que é um absurdo que o McDonald's paga, que ele explora as pessoas e tudo mais, eu digo pra você duas coisas. Primeiro, não trabalhe lá. Segundo, não consuma essa marca. Isso se chama boicote. Se você não concorda com as práticas daquela empresa, com os valores daquela empresa, você não consome nem trabalha lá, nem tem nenhum tipo de relação comercial, porque você não é obrigado. Agora, você não pode querer proibir outras pessoas que precisam de utilizar aquilo ali como mecanismo. Porque você vai querer pegar e dar dinheiro para essas pessoas? Você tem um emprego para dar para essas pessoas? Você consegue um emprego para essas pessoas? Se sim, beleza. Se não, você tem que respeitar que as pessoas estão vendo aquilo ali como uma saída. Que é uma saída que existe. Goste você ou não, ache você justo ou não, é uma saída que existe. Bom, espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um assunto complexo, eu tentei simplificar ao máximo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se tem alguma objeção ou algo a adicionar, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio todos com o maior carinho. E se não estiver inscrito no canal, se inscreve aqui. Tamo junto, até a próxima.